Boa tarde, conspícuos e conspícuas, né? Estamos aqui agora trabalhando a parte de microeconomia, né? Aí a gente vai ter o simulado aí na próxima aula. Então vamos complementar a matéria, né? Além daqueles exercícios que nós fizemos, além de tudo que a gente passou em apresentações do PowerPoint, naquele material impresso, apresentações também do PowerPoint que a gente enviou anteriormente. E a gente hoje vai começar justamente na página 19, que está aí no slide de vocês, né? Que é o sistema econômico. Vamos falar um pouquinho agora para complementar tudo que nós fizemos até hoje em acordo da oferta, demanda, né? Nós vamos falar aí sobre o sistema econômico, ok? Definição do sistema econômico, né? E todas as particularidades que ele encerra. Pessoal, é necessário também dizer que é a parte 2. E quando eu falo página 19, é da apostila oficial da Educare, ok? Esses slides eu fiz em cima dele, né? Desse complemento dessa apostila, parte 2, sistema econômico. Então vamos lá. Bom, nas sociedades, né, modernas, onde é produzido um grande número de bens e serviços, podemos observar que o consumo de uma pessoa é composto por bens e serviços produzidos em áreas de atividade econômica, diferentes daquela em que exerce o seu trabalho um operário, né? Uma metalúrgica, por exemplo, produz chapas de aço, mas necessita de alimentos, roupas, uma casa, transporte, etc. Entretanto, na economia em que esse operário vive, é permitido que ele troque sua força de trabalho, né? Portanto, ele é um fator de produção que concorre para a produção das chapas de aço, por um salário que lhe permita adquirir bens e serviços de que necessita. Isto ocorre em razão do funcionamento daquilo que a gente está estudando agora, é o que denominamos de sistema econômico. Isso aí nada mais é que é o primeiro parágrafo da nossa apostila, para vocês ir seguindo comigo, tanto aqui pela apresentação do PowerPoint, como para quem for depois estudar, lendo esse processo. Eu vou fazer melhor para vocês. Todas as aulas que eu gravei de todas as matérias, eu coloquei na minha página no YouTube. Eu tenho uma conta no YouTube, eu coloquei lá, porque da escola, por força de memória, não vai continuar lá, né? Mas no YouTube vocês podem pegar, depois eu vou passar o meu endereço do YouTube para que vocês possam ter essas aulas, ok? Vamos prosseguir. Bom, pessoal, um sistema econômico pode ser definido como a reunião dos diversos elementos participantes da produção de bens e serviços, que satisfazem necessidades da sociedade, organizadas não apenas do ponto de vista econômico, mas também social, jurídico, institucional, etc. Observe que os elementos integrantes de um sistema econômico não são apenas pessoas, mas todos os fatores de produção, trabalho, capital e recursos naturais. E isso mesmo. Você tem a força da mão de obra, você tem um dinheiro, a moeda metálica, né, em papel, e os recursos que a natureza nos dispõe. Então, é a mistura desses processos que vão nos levar a esse denominado sistema econômico. Então, relembrando, fatores de produção são trabalho, capital e os recursos naturais, ok? Continuando com os picos, o que são bens e serviços de consumo? São aqueles bens e serviços que satisfazem a necessidade das pessoas, ok? Bens e serviços intermediários. Os bens de consumo no estado em que se encontram, tá? Alimentos, roupas, serviços, né? Serviços médicos, no caso. Bens e serviços intermediários. São os bens e serviços que não atendem diretamente às necessidades das pessoas, pois precisam ser transformados. Como exemplo, aí, o serviço de computação, que preparam folhas de pagamento para as empresas, etc. Vamos dar mais exemplos aí. Também a chapa de aço, né? Que serão empregadas na produção de automóveis. Então, são intermediários, estão em transformação. E bens de capital, que também não atendem diretamente às necessidades dos consumidores, mas destinam-se a aumentar a eficiência do trabalho humano no processo produtivo, como as máquinas, as estradas, etc. Vamos lá, vamos exemplificar melhor isso, né? Então, bens de consumo, satisfazem as necessidades humanas, falando aí de bens materiais. Eles se dividem em não durável e durável. Não durável, por exemplo, alimentos, cigarros, gasolina, etc. Você consome, né? E durável são os móveis, eletrodomésticos, etc., que têm uma vida útil bem maior, né? E o bem de capital? Permitem produzir outros bens. Então, um exemplo clássico de bens de capital são as máquinas. Bens finais são os acabados, né? Consumo capital.
E bens intermediários, aqueles que devem ser transformados, o aço, durante a transformação, o vidro, o cobre, a borracha, etc. Mais aí uma explanação em desenho, né? A gente vai identificar aí os bens e serviços. Ó, os bens de capital, né? Você está vendo aí essa máquina aí fazendo a terraplanagem, fazendo uma pavimentação asfáltica, e depois o produto, que é essa rodovia aí bacana. Do lado direito aí da tela, ó, vocês podem ver aí os bens duráveis, né? Que é a geladeira, o automóvel. E abaixo os bens de consumo, que são os não duráveis, né? Que no caso aí é a roupa, né? E o cafezinho aí, ó, tá a xícara aí desenhada para vocês. E como bens intermediários, a gente está vendo aí um arado, né? Uma máquina de colheita aí, e o produto que ela é, que é a saca, né? Com os grãos lá dentro, né? Então tá esse resumo para vocês aí, tá? Lembrando que, né? Nós precisamos que vocês leiam a apostila, né? E se recorram também a fazer aquela pesquisa básica sobre outros exemplos que vocês queiram achar para engrandecer esse processo aí. Estou trazendo os mais simples, né, para que vocês façam sua organização de método de trabalho e possam pesquisar à vontade. Fiquem à vontade para fazer isso, isso se chama aprender. Quanto mais vocês pesquisarem, mais vocês vão aprender aquilo que a gente conversa desde a nossa primeira aula, né? E também é necessário que vocês, se porventura ficou alguma coisa para trás, isso aqui agora gravado é tranquilo, né? Você vai lá, dá o retrocesso e rever de novo o que eu falei. Acompanhando pela apostila e pela essa apresentação, vai ficar tranquilo para vocês. Ah, se perguntarem, professor, tem que imprimir esse material? Não. Eu estou condensando na da apostila, tá? E nesse caso, esse aqui não. O outro, se quiser, mas coloca 4 slides por tela, 6 slides, né? Vocês têm a vista melhor aí do professor que já fez mais de 30 anos, né? Então vocês podem colocar isso gastando pouco. Não vamos arrancar muita árvore, não. Impressão é uma árvore que você está matando, né? Coloca frente e verso, 4 slides por folha e tudo bem. É bom que você aproveita lá no seu simulado. Bom, vamos aí agora ter umas definições melhores aí. Você pode encontrar ela na página número 20, né? Setor primário, constituído pelas unidades produtoras que utilizam intensamente os recursos naturais e não introduzem transformações substanciais em seus produtos. Nesse setor estão as unidades produtoras. Setor secundário, constituído pelas unidades produtoras dedicadas às atividades industriais, através das quais os bens são transformados. Setor terciário, setor que diferencia-se dos outros pelo fato de seu produto não ser tangível, não ser palpável, pessoas. Não tem existência corpórea, né? Embora seja de grande importância no sistema econômico, ele não é concreto, ele é composto pelas unidades produtoras que prestam serviço. Então vamos lá, setor primário é a terra, né, pessoas? É a natureza. Secundário é praticamente a questão das indústrias, da transformação de uma matéria-prima. E o setor terciário são os serviços, né? Os serviços, né, que comumente a gente trabalha com a questão de repassar, distribuir os produtos. Bom, está aí para vocês os setores daí, ó. Primário, agricultura, pecuária, extrativismo, setor secundário, indústria, e setor terciário, comércio e serviços, né? Está aí a questão das vendas. Para ratificar com os picos aí, ó, primário, setor da economia que inclui as atividades da agricultura, pecuária, criação de animais, extrativismos, né, extração de minerais vegetais, pequenas quantidades, caça e pesca, tudo aí para vocês. Secundário, pessoas, indústria, tá aí, ó, a economia secundária aí. E aí, para fechar, terciário, né, ó, tá segurança, escola, ateliê, serviços gerais, limpeza pública, restaurantes, toda essa mão de obra aí que é realizada através do setor terciário, que são os serviços. Bom, vamos aí, nós estamos na página 20, passando para 21, né? Os fluxos do sistema econômico. Acompanha comigo aí, com os picos. Vamos juntos, né? Durante o processo de produção, em que são obtidos bens e serviços, as unidades produtoras remuneram os fatores de produção por elas empregados. Pagam salários aos seus trabalhadores, aluguel pelas instalações que ocupam, juros pelos financiamentos obtidos, distribuem lucros aos seus proprietários.
Essa remuneração é recebida pelos proprietários dos fatores de produção e permite-lhes adquirir os bens e os serviços que necessitam. Tá aí, qual que é a página para vocês, né? E tem as questões para revisão. Aí na página 22 que eu gostaria, né? Quero que vocês façam para a gente, né? E é principalmente para avisar o seu simulado aí, porque pode cair alguma coisinha daí. Vocês lembram lá naquela apostila que eu passei para vocês, os fatores de produção e o que remunera eles, né? Então, mais uma vez, é isso. Só para vocês ratificarem, né? Confirmarem tudo isso e ficar bem gravado na cabeça. Então, moçada, página 23 agora. Tamo junto, segue comigo. Microeconomia é o ramo da economia que trata da firma comercial e do lar, a estrutura celular de base. Assim, ela tem a riqueza sugestiva do microscópio e da microbiologia. E daí passa a tratar do mercado, para revelar ou de qualquer forma imaginar como os consumidores, dadas suas rendas e preferências, atuam reciprocamente através do mercado junto às empresas comerciais para determinar o que é produzido, em que quantidade, com que margem de lucro e a que preço. E a macroeconomia tornou-se um tópico ou tema de discussão em separado, recebeu esse nome em consequência do John Maynard Keynes, né, e da Grande Depressão. A gente já conversou lá na segunda aula. Então tornou-se generalizada a ideia de que os consumidores e as firmas poderiam não ter rendimento suficiente para gastar ou não gastar ou investir o suficiente do seu rendimento para comprar todos os bens e serviços que pudessem ser produzidos. Em consequência disso, haveria uma capacidade ociosa nas fábricas e desemprego. Ou, embora isso não fosse um problema durante a depressão, as pessoas e os governos poderiam gastar além da capacidade produtiva da economia. Nesse caso, haveria inflação. Com os conspícuos, agora vocês vão entender por que a gente passou a ver teoria e demanda, preço de equilíbrio, porque agora a gente está entrando no conceito de microeconomia ou teoria dos preços, né? O que ela faz? Analisa a formação de preço no mercado, ou seja, como a empresa e o consumidor interagem e decidem qual preço e a quantidade de um determinado bem ou serviço em mercados específicos. Assim, enquanto a macroeconomia enfoca o comportamento da economia como um todo, considerando variáveis globais, né, como consumo agregado, renda nacional, investimentos globais, a análise microeconômica preocupa-se com a formação de preços de bens e serviços, soja, automóveis, como exemplo, né, automóveis, e de fator de produção, salários, aluguéis, lucros, em mercados específicos. Aí, ó, pessoal, é por isso que a gente viu lá preço de equilíbrio, demanda, oferta, a gente fez os exercícios, né? Vimos lá as formas de mercado, as imperfeições de mercado, como oligopólio, monopólio, né? Então aí, ó, o conceito. Agora a gente está entrando dentro de tudo isso aí que a gente viu para fazer essa ratificação, essa confirmação de tudo. Bom, pessoas, agora a gente vai ver aí na página 24 e 25, sigam comigo na apostila, vamos lá, para ficar fácil, ó, com esses slides aí e a apostila de um lado, tranquilo, né? Olha lá. Agora vamos ver os pressupostos básicos da análise microeconômica, né? Vamos ver aí sobre essa hipótese coeteris paribus, né? Paribus. Para analisar um mercado específico, a microeconomia se fala da hipótese de que tudo ou mais permanece constante. Aquilo que a gente fala para vocês, né? Quando a gente analisa um preço de um produto com o seu substituto, com o seu complementar, a gente fala, ó, tudo mais permanece constante, que em latim é o coeteris paribus. O foco de estudo é dirigido apenas àquele mercado, analisando se o papel que a oferta e a demanda nele exercem, supondo que outras variáveis interfiram muito pouco ou que não interfiram de maneira absoluta. Ok? E aí a gente vê essa questão, né? Vocês vão fazer essa leitura, a gente tem que olhar a questão do papel desses preços relativos, que a gente já fez até exercício sobre isso. Bom, pessoal, vocês vão ver que vocês vão estar lendo, e à medida que vocês forem lendo nessas páginas aí, ó, 23, 24, 25, né? Vocês vão ver esse processo bem complexo, né? Vocês vão ver lá o estudo microeconômico, na página 26, porque já vimos isso. A gente já falou sobre a análise de demanda, análise da oferta, teoria da firma, teoria da produção, naquelas apresentações outras que vocês têm lá. As estruturas de mercado de bens e serviços, né? A concorrência perfeita, imperfeito monopolista, monopólio, oligopólio, e as estruturas do mercado de fator de produção, que é a concorrência perfeita, a concorrência imperfeita, o monopsônio, o oligopsônio.
Então vocês vão reler isso, tá? E a gente aí vai agora falar com vocês na página 28 da nossa apostila Educare. A gente vai começar a entrar em a teoria do equilíbrio geral, que nada mais é que aquele preço, né? O preço de equilíbrio, aquela questão que os governos, né? Tanto federais como estaduais, como municipais, tentam, e com os programas de proteção ao crédito, os PROCONs, né? Que é ter aquele preço justo. Então, ter essa análise de oferta e demanda. Vamos ler aqui, ó. A análise do equilíbrio geral leva em conta interrelações em todos os mercados, diferentemente da análise de equilíbrio parcial, que analisa o mercado isoladamente sem considerar suas interrelações com os demais. Ou seja, procura-se analisar o comportamento independente de cada agente econômico. Conduz todos a uma posição de equilíbrio global, embora todos sejam, na realidade, interdependentes. A teoria do bem-estar, ou welfare, né? Estuda como alcançar soluções socialmente eficientes para o problema de alocação e distribuição dos recursos, ou seja, encontrar a alocação ótima dos recursos. A destacar que no estudo microeconômico, um dos tópicos consiste na análise das imperfeições de mercado, acabamos de falar, onde se analisa situações nas quais os preços não são determinados e isolados em cada mercado. Na realidade, tanto a teoria do equilíbrio geral e do bem-estar como a teoria do consumidor são fundamentalmente abstratas, utilizando-se com frequência modelos matemáticos de razoável grau de dificuldade. Não é o nosso caso, que a gente pegou um modelo matemático lá para ver preço, equilíbrio de preço de mercado e produção, né, quantidade produzida de equilíbrio, preço e equilíbrio de mercado, a gente viu com uma formulazinha tão simples, tão tranquila, né? Mas, em termos de macroeconomia, microeconomia mais distante, quando vê conceitos mais abrangentes, né, isso aí é a nível de bacharelado, aí tem umas contas lá mais complicadas. Então, como o objetivo dessa disciplina é procurar fornecer estudantes esse jornalismo econômico, vamos dizer assim, né, para entender microeconomia, conceitos básicos da economia que deem subsídios para a sua atuação no dia a dia. No caso, vocês que são futuros técnicos em administração. Vamos resumir. Microeconomia é parte da economia, então, pessoal, que se ocupa do estudo dos diferentes agentes econômicos, entre os quais empresas e consumidores. Então, vamos ler nessas páginas aí. Página 31, ó, dá uma lida boa aí, que vocês vão encontrar tudo que a gente já vem falando. E vamos com a mão na massa, pessoas. Aí na página 31 tem umas questões para revisão aí, que será muito bacana vocês fazerem, porque vai cair no simulado. E é isso, né? E é isso aí. Nós adiantamos a matéria, a gente viu, fez exercício, tem uma apostila condensada, resumida de tudo sobre a microeconomia. Encontramos e sabemos encontrar as imperfeições de mercado, né? A gente olhou também a questão dos gráficos, tá aí esse aí para lembrar vocês, né? Onde a gente encontra o preço de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, onde a gente analisa essa questão de oferta e demanda como um todo. Aí as outras lá atrás vocês sabem, né? A gente já passou pelo capítulo 1, que a gente fala lá sobre as dimensões históricas e sociais da economia, que entra na microeconomia e macro, a escassez de recursos. Na parte 2, vocês viram, definição do sistema econômico, a composição desse sistema, né, que comigo aqui agora. E agora, a gente, por fim, a gente deu uma entrada aí na questão da introdução à microeconomia. A gente fica por aqui, né? Aí eu acredito que vocês vão sair muito bem nesse simulado, mas é olhar essa aula com carinho e todo o material que foi dado até hoje. Vai cair exercício, lógico, o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio de mercado. Vou querer saber sobre as imperfeições de mercado, o que remunera os bens de produção, né, que tem lá, e algum conhecimento aí da sua apostila aí, dessas páginas que eu falei, e do sistema financeiro, né, que é o capital. Um abraço para todos, juízo, grande abraço e a paz de Deus. Bom final de semana, moçada.